Bom dia, então, pessoal. A nossa aula está sendo gravada a partir desse instante. Vocês viram ali que eu corrigi as provas, testes? Sim. Sim. Tá. Sim. Vou comentar algumas coisas com vocês, assim, com relação ao teste, tá? Vou abrir aqui um Jamboard e vou. Agora que eu descobri isso, eu não vou mais parar de usar. Eu vou ficar um nojo com isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, uma pessoa precisa de acesso ao arquivo. Ativar compartilhamento de link. Beleza. Daí eu vou compartilhar essa minha aba com vocês, né? E vou colocar algumas questões aqui, tirar algumas dúvidas. Tá. Enquanto isso eu vou abrindo a prova no Moodle. O que vocês acharam ali do sistema do Moodle, gente? Tá bom? Foi bacana de usar? Foi Pra mim foi tranquilo, pra tranquilo. mim. Bom, eu Não teve só um exercício que eu não pude botar a imagem, né? Mas não, fora bugou isso. ali. Bugou, ou é mais provável que tenha sido eu que não tenha habilitado a opção de colocar, entende? Ô Porque Douglas, foi. só não esquece de, se tu tiver interesse em compartilhar essa tela ali que tu vai apresentar Eu os vou. exercícios, beleza. É que eu tô abrindo o Moodle aqui, mas vou sim, peraí. Apresentar agora uma guia do Chrome. Isso, tá, beleza. Aham. Tá, tranquilo. Vamos ali para as questões do teste, gente. Ah, eu vou dar um print. Deixa eu só pegar aqui. Eu descobri que dá para fazer Ctrl C, Ctrl V nesse Jamboard e aí eu achei isso revolucionário. Olha só o nível da pessoa, né? Não sabia que dava para fazer um Ctrl C, Ctrl V. Vamos verificar aqui. Deixa eu só mudar uma coisa. Word. Isso. Essa questão maravilhosa aqui. As questões elas estavam sortidas, mas não estavam tanto, né, gente? Eu mais ou menos quis manter a mesma linha das outras questões. Uh, eu vou deixar bem claro, né, gente? Essa prova, ela era uma prova, na verdade não é uma prova, é um teste. E a minha ideia com esse teste, gente, era justamente fixar esses conteúdos iniciais para vocês, tá? O que é representação senoidal? O que é representação fasorial? Como que você faz a conversão entre eles e principalmente para vocês pegarem já uma intimidade com números complexos, tá? Com relação à parte de números complexos, como é que tá para vocês? Vocês estão conseguindo levar bem? O que vocês me dizem? Sim. Sim. Acho que vocês podem deixar o microfone de vocês aberto, se vocês quiserem, pessoal. Não tem tanta gente na sala, e aí fica mais rápido a nossa interação. E a ideia é justamente eu bater um papo com vocês, eu não vou dar uma aula, enfim. E tu, Guilherme, o que tá achando ali? Ah, tá tranquilo essa parte de conversão de fasorial para senoidal e vice-versa. Uhum, Tá tranquilo para mim sim. a conversão. Porém, eu tenho algumas dúvidas em relação à impedância, aí a parte capacitiva e a capacitância. Tá, Isso, já chegamos lá. isso eu tive um pouco de, eu não vou dizer dificuldade, mas eu fiquei bem em dúvida em alguns pontos do exercício, por mais que eu tenha acertado ele, né? Eu sei fazer ele, eu sei chegar até ele, eu sei que tem que ter o valor capacitivo dele para poder, tipo, chegar numa loja e perguntar, né? Tem que ter lá, tem que converter aquele valor lá para tal número. Mas, tipo, agora nem eu sei me explicar. Depois tu dá uma chegada, eu acho que vai surgir mais dúvidas. Tá mutado, Douglas.
As Douglas, você caras está dele. mutada. Mutaram no Meet. Ninguém tá te Tá. ouvindo. Só um pouquinho. Deu, gente. Calma aí. É que... Só um pouquinho. Vocês estão me escutando agora? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Deu. Agora sim. Deu. Todo mundo me escutando? Eu não tô escutando vocês agora. Alô? Agora sim, tô escutando. Tá. Beleza. Muito. Hã? Oi, nada. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Esse meu fone, ele é tão velho. Esse meu fone, ele é tão velho, que o contato dele, para inserir ali, ele já tá oxidado. E às vezes eu tenho que ficar passando Bombril pra fazer ele funcionar de novo. Enfim. Tá. Vamos voltar aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre. Tranquilo? Nada. Deu, agora acho que deu. Paulo, se tu quiser deixar o teu microfone aberto também, como tem pouca gente, não tem problema, tá? Tá, beleza, tranquilo. Tá, vamos ver aqui essa questão, ó, gente. Assim, o que acontece nesse caso? Nós temos uma expressão no domínio fasorial e a gente quer passar para o domínio temporal. Uma coisa muito importante que vocês têm que entender, gente. Representação temporal, tá? Ou domínio temporal. Já e a coloca um temporal barra sinoidal, que daí... Isso. Vou botar, peraí. Representação fasorial. Vou colocar aqui também. Eu vou botar aqui entre parênteses, senoidal. Tá. Sempre que a gente for trabalhar com... Deixa eu ver se tem uma setinha aqui ou algo assim. Não tem. Então, gente, Temporal é a grande? A é a trigonométrica? grande. Não é a trigonométrica. Como assim trigonométrica, Luana? Eu achei que o nome daquela grande fosse trigonométrica. Não. Não é trigonométrica, ela é senoidal. Senoidal mesmo. Ordenar para trás. A representação senoidal, pessoal, e a representação fasorial são diferentes representações da mesma coisa, tá? Elas vão tratar de uma tensão, e essa tensão a gente vai ser usado para calcular o circuito. Então, deixa eu pegar aqui, colocar o marcador. O que a gente faz? A gente passa da representação temporal para a representação fasorial. O que é a representação fasorial? A representação fasorial é, por exemplo, o que está ali, ó. I igual a 150, ângulo de 90 graus. Tá? Isso é a representação fasorial. E a representação temporal seria essa aqui, ó. Primeiro, qual é a principal característica da representação temporal? Ela é dependente do tempo. Então, o que acontece aqui? I, dt. Fica com eco aqui para vocês, gente? Os dogzinhos no fundo estão pegando, hein? Eu vou fechar essa janela, então. Melhor é quando eles começam a latir, e aí o Sunset se empolga e late junto com eles. E o latido do salsichinha
Ele vale por 2 Rottweiler. Tá. A representação... Douglas, Oi, esse 150 seria a amplitude, né? vamos lá. Esse 150 da representação fasorial, eu vou deixar bem claro para vocês, nós padronizamos aqui em circuitos 2 que seja o quê? O valor RMS. Ah, então foi por isso que eu ratei lá, que eu fiz em função do cosseno também. Pois é, Clayton, eu vi ali na tua questão que tu fez em função do cosseno. Eu vou ser bem franco contigo. Não tá errado, tá? Tanto que se tu for olhar o livro do Charles Sádico, ele faz em função do cosseno. Se tu vai com a função cosseno e tu volta com a função cosseno, vai dar na mesma. Se tu vai com a função seno e tu volta com a função seno, vai dar na mesma, tá? Desde que tu padronize qual é a função que tu vai tornar como função padrão. Ok. Tá? Mas o que eu recomendo e o que a gente combinou aqui em circuitos 2? Que a gente vai utilizar para representação fasorial, quando a gente passa para representação fasorial, a função seno como função padrão, tá? E o valor RMS, que a gente passa para lá, que é o valor eficaz, tá? Quando a gente está trabalhando aqui na função... Quando a gente está trabalhando na representação temporal, primeira coisa que tem que ter, seno. Obviamente. Tu vai ter um seno de ômega t mais uma constante de fase inicial. Eu vou chamar FI, fase inicial, tá? E aqui do lado do seno, eu vou ter um valor de pico associado a ele. Sempre é assim, gente. Sempre é assim. Por que essa representação, a gente chama isso de representação temporal? Porque se vocês literalmente, pessoal, pegarem aqui e colocarem, eu quero saber qual é o valor da corrente no instante 0,5, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor de pico, vocês vão multiplicar por seno, deixa eu abrir aqui, vocês vão multiplicar por seno e vocês vão colocar aqui o ômega t, claro, vocês vão colocar o ômega e vão colocar o valor do tempo. É literalmente isso. Isso é uma função. É uma função matemática que está em função do tempo. Qualquer valor de tempo que você substituir aqui, vocês vão ter o valor instantâneo da tensão. Tá? Coisa que vocês não vão conseguir na representação fasorial. A representação fasorial vocês podem pensar como uma forma simplificada da representação temporal. Na representação fasorial, vocês vão trabalhar com o valor RMS, que é esse valor que está do lado do ângulo, e com a constante de fase ou a fase inicial, que é esse valor aqui. Tá? Então, no caso, se eu fosse passar essa representação fasorial para a representação temporal, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, minha fase inicial é quanto? Noventa. 90 graus. Tá? O meu ômega é quanto? 2π. F. 2πf, beleza. Isso é uma equação que a gente costuma utilizar para encontrar o ômega, tá? Ômega igual a 2 vezes π vezes f. Só que nesse exercício aqui, gente, se vocês forem olhar, eu dei o ômega diretamente para vocês. 377 radianos por segundo. Como é que vocês sabem que isso aqui é o ômega? Por causa da unidade, pessoal. Tá? Vejam bem. Eu vou botar aqui do lado. Ômega é o 377 radianos por segundo. Se eu tivesse dado em hertz, seria, no caso, a frequência propriamente dita, tá? Os dois, eles estão falando a mesma coisa, só que com unidades diferentes, ok? Então, como eu já dei diretamente o ômega para vocês, vocês só substituem aqui. 377, tá? Segunda coisa, valor de pico. Quando tu dá em hertz, aí tu tem que achar, tem que fazer 2π, daí vezes os 60 hertz ali, que daí tu vai achar o valor em radianos aí. Aí o valor o valor original, eu acho, né? Isso, exatamente. Exatamente. Para uns ele deu direto, no caso para mim ele deu só a frequência daí.
E aí Sim, eu mudava isso entre as questões. Como ali eu fiquei em dúvida, como tu tinha dado a frequência e eu pensei assim, encontre a expressão senoidal dos seguintes razores. Eu pensei, tá, tem já o valor polar ali no caso, o valor fasorial, é só converter. O ângulo continua o mesmo e aí o outro é só fazer multiplicar ali, se eu não me engano, né? Sim. Multiplica ali por raiz de 2. Sim. E eu ia deixar só W.t, W ponto vezes tempo ali. Eu não ia colocar achar o valor em radianos. Só que daí eu botei as duas equações, como tu viu ali, botei o WT, botei no lado ainda, daí eu fiz mais com radianos ainda, daí eu botei o valor RMS ali no caso. Tá. Eu só vou apagar aqui para não confundir vocês Ah, não, depois. RMS não, radiano. Não, calma, já entramos, já explico. Tá calma nessa hora. Deixa eu só fazer certinho aqui, porque senão depois quem vai olhar o Jamboard vai se confundir aqui, tá? A gente está passando do fasorial para representação senoidal. Pronto. Beleza. Vou pegar isso aqui e colocar aqui em cima. Ele não me permite selecionar múltiplas instâncias. Tá. Vocês até podem se perguntar, ó céus, ó Deus, por que eu tenho que utilizar ômega se a frequência me fala a mesma coisa? Às vezes, pessoal, a gente tem que converter certas dados para que a gente possa trabalhar de uma maneira melhor com ela. Vocês não poderiam utilizar a frequência diretamente aqui na função senoidal. Ela não é apropriada para isso. Por isso que a gente usa o ômega. O ômega, ele é uma frequência, mas ele é a frequência com que esse ângulo varia. Tá? O que a frequência em hertz nos diz? Ela nos diz quantas vezes que essa tensão se repete em um segundo. No caso, 60 vezes. Tá? O que o ômega nos diz? O ômega nos diz o quanto de ângulo em radianos está sendo virado a cada segundo. Os dois, eles indicam uma frequência, os dois, eles indicam quantas vezes que algo está acontecendo. Só que isso aqui me diz quantas vezes que um ciclo ocorre, e esse cara aqui me diz quantas vezes quão rápido que o ôngulo gira. Por que é importante eu saber o quão rápido que o ângulo gira? Porque a função senoidal só trabalha com ângulo, gente. Tá? Por isso que a gente utiliza o ômega e não o F. Continuando. Sempre, o que vai do lado do seno é o valor de pico, tá? Da senoide, ou seja, a amplitude dessa minha função senoidal. O que eu tenho aqui na minha representação fasorial é o valor RMS, então eu tenho que converter. Tá? Para eu converter, o que eu faço? Eu sei que a relação entre o valor RMS e o valor de pico é dado valor de pico dividido por raiz de 2. Como é que eu vou botar raiz nisso aqui? Raiz. Pronto. Valor RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? No caso da representação fasorial, o que a gente tem é o valor RMS. Então, o que eu vou fazer? Eu só substituo. Isso aqui vai ser 150 igual a valor de pico dividido por raiz de 2. E aí eu separo o valor de pico. O valor de pico vai ser igual a 150 multiplicado por raiz de 2. Eu passo raiz de 2 para o outro lado. Isso aqui dá quanto mesmo, gente? Passam aí na calculadora para mim rapidinho, que eu não lembro de cabeça. Só um segundinho. Uhum. Vai dar 212.13. Beleza. 212.13.
O quê? Qual é a unidade? RMS. Volts. Professor, eu vou sair e entrar de novo. Volts. Sempre volts, tá? Mesmo na representação faseorial, quando a gente está falando de valor RMS, também é volts, tá, gente? Então isso aqui vai dar 200. Pode falar, Paulo. Eu vou sair e vou entrar de novo aqui para ver se consigo corrigir minha câmera aqui. Tá, tranquilo. Eu não sei se é uma dúvida minha ou uma dúvida geral, mas como tem bastante nomes numa equação só e aí muda, já vem outros nomes, o valor é RMS, VRMS, explica isso. RMS é eficácia. É o eficaz, no caso. É assim, ó, eu dou uma explicação aqui para vocês. O eficaz é aquele valor que a gente tira da forma de onda senoidal. Lembra que a gente não pode fazer uma média na forma de onda senoidal, que a média vai dar zero. Tá? Sim. Qualquer forma de onda senoidal. Então, o que a gente faz? A gente utiliza essa análise estatística que é o RMS. Tá? O RMS, do inglês, é igual a root mean square. Que diabos que significa isso em português? Nem eu lembro. Vamos ver aqui. Raiz da média quadrática. Tá? Pra mim é um homem que viaja. Um feijão que viaja. Não. Como assim? Tô brincando. Root mean square, a raiz da média quadrática. É uma espécie de média, só que para a gente evitar de ter aquele problema com o sinal, primeiro a gente eleva ao quadrado e depois a gente tira a raiz. Mas isso é a fórmula do RMS que a gente viu lá na primeira aula, tá, gente? Só que RMS em português a gente costuma chamar de valor eficaz. É a mesma coisa. Tá? O RMS é em inglês, valor eficaz é em português. É isso. Entendido? Professor, eu posso estar falando bobagem, mas se eu traçar uma linha ali nesse RMS em relação a... Ele vai dar tipo o centro daquela onda em relação ao zero e ao pico? Não, ele não vai dar o centro da onda. Quem tá falando? Deixa eu ver aqui. É o Vai. Clayton? Não, ele não vai dar o centro da onda, não. Ele vai dar um pouquinho acima do centro. Eu tenho até, se vocês forem, eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui no material. Na primeira aula tem ali mais ou menos onde é que vai dar isso no gráfico. Deixa eu abrir aqui. Circuitos Não, 2. beleza, eu olho lá, não precisa se incomodar. Não, capaz, eu pego aqui para vocês. Aí eu já ponho aqui na apresentação para o pessoal que vai assistir a aula depois ver, né? É muito interessante a tua pergunta. Vamos ver aqui. Aqui. Bem isso mesmo. Esse gráfico mostra muito bem tudo. Eu vou passar para o próximo slide para não apagar isso aqui, tá, gente? Professor, Oi. que coisa idiota aquilo que eu errei, né? Não tem lógica, né? Como é que é? A questão que eu errei ali. Ah, Não tem lógica, né? Tu sabe que eu me atravessei ali, né? deixa eu me lembrar qual foi Eu errei a forma de on. Eu troquei em vez de botar o. Tá. Sim. A gente já chega lá que o Guilherme também tá com dúvida ali na parte de impedância, tá? Outro, aquilo ali foi um. Tá louco. Ali tem que sempre, quando converte pra polar, tem que sempre colocar a unidade dele, né? Volts ou amperes ou... Tem que fazer isso, né? Inclusive, deixa eu fazer isso aqui também. Tem que colocar assim. Aqui no caso é amperes. Nunca esqueçam de botar amperes, porque tem professor que tira ponto por causa que não coloca unidade. Na verdade, aqui também eu teria que colocar amperes, tá? Sempre tem que colocar, a gente sempre tem que colocar a unidade, pessoal. Vocês podem achar besteira, mas foguete já explodiu porque o pessoal colocou unidade errada. Não tô brincando, é verdade isso. Tá.
Vamos olhar aqui, ó, Clayton, o que tu tinha me dito. Se a gente for traçar o valor RMS, ele fica ligeiramente aqui acima, ó. Beleza. O valor de pico, ok? É basicamente isso. O valor é VRMS, então é o valor eficaz, então é o valor que a gente vai trabalhar, então. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Beleza, valeu. Mas sempre na função senoidal, né? Tira na função fasorial. Fala aí, Paulo. Não, ele falou a função RMS, mas é sempre na função fasorial. No resto ali não. RMS, sim. Então não é sempre que a gente vai trabalhar, né? Quando tu apresentar sempre a função senoidal, ela está em intenção de pico daí. Sim. Gente, ó, vocês têm que entender, é bem como o Olimpo fala, vocês têm que enxergar a coisa acontecendo, tá? A função senoidal, propriamente dita, eu vou tentar escrever aqui do lado para vocês entenderem como que ela funciona, tá? É essa onda que está indo. É essa onda que está indo. E a RMS é como se tivesse cortado ela. A função seno, ela aceita um valor de ângulo ali dentro, ok? E ela é uma função que ela varia de -1 até 1. É uma função que a gente costuma dizer função unitária, tá? Aí, o que acontece? O valor próprio da função seno, na verdade, é um valor muito limitado. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou deixar isso didático. Eu vou tentar aumentar aqui. Isso. O seno, tá? Ele varia de -1 até 1, tá? O que acontece? Que nem eu estava explicando para o Guilherme esses dias. Nós, da área da eletrônica, da área da eletricidade, mesmo da área da eletrônica que trabalha com tensões baixas, muitas vezes a gente precisa de tensões diferentes de 1 ou de -1. Na verdade, na maioria das vezes. Inclusive, na nossa casa aqui, a tensão que a gente tem na tomada, ela tem um valor máximo de 311. Então, a função seno, ela estaria incompleta, tá? Aí, o que se faz para deixar a função seno mais completa? Nós nós multiplicamos ao lado dela um valor que vai ser o novo valor máximo dela. É o valor de pico, tá? Então, nesse caso, a função seno agora, ela vai variar do quê? De menos VPK, de menos o valor de pico, até esse valor de pico, tá? Por isso que a gente utiliza o valor de pico do lado do seno. Não sei se isso ficou claro para vocês, gente. Se eu não entendi o menos valor de pico até o valor de pico. Porque assim, ó, a função senoidal, ela varia de +1, que seria esse valor aqui, até -1. Ela passa por 0, mas 0 não é o menor valor dela. O menor valor dela é -1. Aqui nesse caso a gente não está trabalhando com tensões contínuas, a gente está trabalhando com tensões e correntes alternadas, né? Sim, por isso que ele é um valor de pico de 1 a -1. Sim, exatamente. Exatamente. Justamente é isso, inclusive, que caracteriza uma tensão alternada, né? É a variância entre valores positivos e valores negativos, tá? O interessante da função seno é que ela trabalha igual para valores positivos e para valores negativos. Ela vem, faz essa curvinha, sobe, desce. Aí ela entra no ciclo negativo. Vem, faz essa curvinha, sobe e desce. Ela varia de -1 até 1, mas ela tem uma infinidade de valores, né? 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 0.9, 0.8, 0.9, 1. 0.9, 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0. Menos 0.1, menos 0.2 e assim sucessivamente até chegar -1. Menos 1, menos 0.8, menos 0.5, menos 0.2, 0. Claro que não, tipo, a gente vai trabalhar com valores diferentes de -1, de 1 e -1, né? A gente vai trabalhar com valores tipo de 240
40 a menos 240, né? Então... Isso, por isso que a gente acrescenta esse valor de pico do lado, para que a gente possa dar mais amplitude para a nossa função senoidal. Entendi. Isso tem que ficar bem claro para vocês, gente. Bem claro, tá? Imaginem que a função senoidal é como se fosse a base. Ela que vai estabelecer esse formato que vocês têm, tá? Mas o que vai estabelecer o quão grande que é essa tua forma de onda é o valor de pico. Show de bola, gente? Belezinha. Show. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? O valor RMS, como eu estou dizendo, para vocês verem, a gente até pode traçar o valor RMS aqui no gráfico, tá? Mas isso não quer dizer que ele é um valor que muda com o ângulo ou com o tempo. Não, 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 não. O valor RMS, ele é um valor que a gente extrai considerando toda essa forma de onda. Ele utiliza esta equação maravilhosa, que eu sei que vocês adoram trabalhar com integrais, aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Vocês não ficam felizes enquanto eu não coloco uma integral na aula, eu sei disso. Esse aqui é a fórmula do valor eficaz, ou valor RMS, tá? Meu Deus, eu vou ter que utilizar isso? Não, vocês não têm que utilizar isso, gente. O professorzinho aqui já resolveu essa integral para vocês. Essa integral resolvida é isso aqui. Valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Se vocês quiserem, a título de curiosidade, e eu acho bem interessante, colocarem essa equação aqui na HP, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa que se vocês dividissem por raiz de 2. Entendido, gente? Sim, essa aí é para acordar. Mas ele essa parte que às vezes fica um pouco confusa, talvez, Douglas. A gente tem um valor de pico e a gente extrai o valor VRMS desse valor, né? Isso. A gente quer saber para que serve essa criatura aí, o VRMS. Então, Guilherme, por que a gente utiliza ele? Na maioria dos cálculos, dimensionamento de transformador, dimensionamento de condutores, tu vai utilizar o valor RMS. É a fórmula mais comum de você trabalhar com corrente alternada. Tá? Isso vai fazer mais sentido para vocês, especialmente quando a gente estiver trabalhando lá com potência. Porque lá em potência, para calcular a potência aparente, para calcular a potência ativa, para calcular a potência reativa, tu vai utilizar o valor RMS. Não te interessa saber o valor instantâneo da tensão. Eu quero saber o valor da tensão. Eu vou botar o laser aqui, ó. Quero saber o valor da tensão nesse ponto aqui. Não me interessa. Me interessa eu ter uma medida da minha tensão que me descreva mais ou menos como é que ela é, ou quão grande que ela é. E quem me dá isso é o valor eficaz. Agora sim. Tá? Perfeito. Por isso que eu fiz esse testezinho com vocês, gente. Porque essa parte tem que ficar muito clara para vocês. Porque é a partir dela que a gente vai construir toda a série de conhecimentos que vem adiante. Quando a gente estudar leis de Kirchhoff, vocês vão perceber que quando a gente vai calcular tensões e correntes, nós não vamos calcular valores instantâneos, esse valorzinho aqui. Não. A gente vai calcular o valor RMS da tensão. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Douglas. Você lembra que na aula passada tu explicou uma parte onde a forma de onda ela não começa no zero, mas ela começa no 0,866, se eu não me engano. Não, 0,086. E aí a gente extraiu um cálculo para achar o ângulo a partir... Como é que é o valor... Esse é o valor inicial... Não é o valor inicial, é o... Sim, é o valor inicial, mas muita calma nesse momento, ó, Guilherme. Existem funções senoidais que começam de zero, tipo essa aqui, ó. Sim. Essa aqui literalmente começa de zero. Agora, se a tua função senoidal, ela tem esse comportamento aqui, ó. Vou botar aqui para ficar bem claro. Valor de pico sendo o ângulo mais... mais fase inicial...
Eu vou colocar aqui um... Eu não sei se tem como eu colocar. Não, não tem. Eu vou puxar isso aqui para cá. Isso aqui eu vou diminuir um pouquinho. Isso aqui eu vou botar aqui. Tá. Se ela tem uma fase inicial, significa que ela não vai iniciar do zero, que ela vai iniciar de qualquer valor. Como assim? Se eu tiver, Guilherme, uma função senoidal que tem esse VPK, seno de algum ângulo mais, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? 90 graus, isso significa que ao invés da minha função começar com valor zero, ela vai começar com esse valor aqui. Como é que eu sei que é esse valor? Porque este é o valor da função senoidal em 90 graus. Daí ela vai começar desse valor, só que aqui. Entendi. Eu até tenho aqui no material da aula 1 uma senoide que representa isso. Deixa eu mostrar aqui para ti. Aqui. Bem isso aí mesmo. Eu vou colocar em outro slide para não perder isso. Deixar ele carregando ali e vou copiar esse cara aqui para não dar confusão. Esses dois. Uhum. Que azul esquisito esse aqui. Mas é isso aí. Eu vou escrever aqui embaixo φ é igual fase inicial. Você pode ver aqui, ó. A onda vermelha, ela começa em zero. Deixa eu fazer só mais um ajuste aqui. Deu. Você pode ver aqui, ó, que a onda vermelha, ela começa em zero, tá? Ou seja, a fase inicial dela é zero. E a onda azul, como ela tem essa fase inicial, ou constante de fase, ou defasagem de fase, isso aí tem vários nomes, tá? De 90 graus, no tempo zero, ela começa com seu valor máximo, ou valor de pico. Tá? Entendi. Seria um cosseno, daí aí teria que converter para seno, né? Provavelmente. Ah, sim. Aí é que tá. A relação entre a função seno e a função cosseno é simplesmente 90 graus, gente. Isso aqui vocês poderiam tranquilamente chamar de função cosseno. A função seno e a função cosseno, elas são irmãs. A diferença é que a função cosseno, ela é adiantada, por assim dizer, de 90 graus, e a função seno, em zero, ela começa com valor zero. Só isso. Tá? Tá entendido aqui? Perfeito. Ótimo. Muito bom. Deixa eu ver onde é que a gente estava, então. Explicamos essa questão aqui do seno. Tá.
Eu vou deixar... Cara, que judiaria que não dá. Não dá para fazer uma seleção múltipla aqui, ó. Não consigo. Enfim, fica assim. Senão vou perder muito tempo arrumando aqui o quadro para vocês. Ficou alguma dúvida, gente, sobre representação temporal, representação fasorial e como se converter um para outro? Para mim ficou mais tranquilo. Show. Ótimo. Esse, pessoal, provavelmente vai ser o primeiro passo dos exercícios de vocês ou o último passo. Como assim? O primeiro passo é vocês passarem da representação temporal para a representação fasorial, caso eu dê a corrente ou a tensão dessa forma. O último passo vai ser se eu pedir para vocês converterem da representação fasorial para a representação temporal. Tá? Eu sempre posso pedir isso. Que foi. Aqui está explicado. Beleza, vamos pro... Deixa eu ver que horas são. Vamos para a questão de impedância. Ou vocês querem ver uma questão de temporal para fasorial também? Se der tempo, seria interessante. Tá. Deixa eu ver que horas são. Acho que dá tempo, sim. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui a questão 2. É isso aí mesmo. Daí. Nesse caso aqui, nós temos o processo reverso. Tá? Como assim o processo reverso? Ai, gente, não... já sei o que eu vou fazer. Nesse aqui, nós temos o processo reverso. Ou seja, nós vamos passar da representação temporal para a representação fasorial. Tá? Neste caso aqui, a nossa representação temporal, vou dar um exemplo, VDT, sempre quando a gente está trabalhando com representação temporal, é em função do tempo. Por isso que a gente coloca essa variável aqui dentro, porque isso está dizendo que nós estamos trabalhando com uma função em que vocês podem obter valores simplesmente substituindo o valor do tempo que vocês têm ali. Isso é útil para os cálculos que a gente precisa fazer em circuitos? Não muito, pessoal, sendo bem franco com vocês. Mas é sempre interessante vocês manterem isso em mente, porque provavelmente um dia, se vocês precisarem plotar isso, colocar num gráfico, ou até mesmo demonstrar como é que funciona essa tensão, vocês têm que colocar como que vocês geram essa tensão, tá? Esta é a minha representação temporal. O que eu tenho que fazer agora para passar para a minha representação fasorial? O valor de pico a gente divide por 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que encontrar o valor RMS ou valor eficaz. E para a gente encontrar ele, basta fazer valor de pico dividido por raiz de 2. Primeira coisa, né? Então, vou colocar isso aqui, a margem aqui. E vou encontrar esse valor. O valor RMS, desse caso, é um valor RMS bem tradicionalzão, tá, gente? Ele... Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse valor RMS é a nossa tensão da tomada, que é o 220. 311 dividido por raiz de 2 vai nos dar 220 volts.
Isso é o que vocês veem, isso é o que vocês escutam falar quando a tensão de um determinado local é tal. Ah, a tensão em Porto Alegre é 127 volts, 127 RMS. A tensão em Santa Maria é 220 volts, 220 volts RMS, ou 220 volts eficaz. Então essa é a primeira coisa que vem aqui do lado. A segunda coisa que vai vir é a nossa constante de fase, ou a nossa fase inicial, que nesse caso é 50 graus. Volts, claro, porque estamos trabalhando com uma tensão. E deu. É isso. Acabou. Não tem mais o que dizer. Acho que faltou, pessoal, que nem eu comentei na aula contigo ali, Douglas, que faltou fazer um exercício desses em aula para ficar gravado em live, que o pessoal acho que deve ter ficado em dúvida no ângulo ali, o ângulo fica o mesmo, né? Fico mesmo, com certeza. Tu não precisa fazer nenhuma conversão nem nada, tu só pega o número e coloca como ângulo. Exatamente. Tu tem que converter só o valor eficaz ali, o valor de pico para valor eficaz. Vou perguntar. Essa conversão do jeito que tá agora, todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Eu vou dar mais uma complicadinha agora, tá? Então prestem bem atenção. Essa representação fasorial que está aqui, ela está em coordenadas retangulares ou coordenadas polares? Polar. Polar. Alguém pode passar esse valor aqui para mim, por gentileza, para coordenadas retangulares? Sim. Uhum. Cento e 141,41 vírgula J menos 68, não, 168,52. Aí, meus jovens estudantes, eu pergunto para vocês, essas duas representações falam da mesma coisa? Vou arrastar para cá. Essas duas aqui, ó. Sim, porém com equações diferentes, formas diferentes. Isso, exatamente. Esse cara aqui fala da mesma coisa que esse aqui, ele me dá a mesma ideia. A diferença, pessoal, é que quando a gente passa para coordenadas retangulares, tu perdeu essa informação do RMS, ó. Ah, o 141 é o valor RMS? Não, ele faz parte. O 168 é o valor RMS? Não, ele faz parte, entendeu? E quando é que eu vou obter, então, de fato, esse valor? Quando tu estiver trabalhando com coordenadas polares. Isso é muito importante você saber. A ida e a volta é sempre importante vocês fazerem, sempre importante não, é sempre fundamental vocês fazerem em coordenadas polares. Tá? Bah, professor, e quando que eu uso, então, coordenada retangular? Quando tu vai fazer um cálculo. Por exemplo, cálculo de soma é muito mais fácil de fazer em coordenadas retangulares. Quando tu trabalhar lá com impedância tem muita utilidade a gente utilizar coordenadas retangulares, tá? Mas esta ida e esta volta entre as representações é sempre em coordenadas polares, tá? Ficou claro isso, gente? Ok. Se ficarem com dúvida, perguntem. A dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega. Eu vou botar aqui do lado para não ficar confuso depois quem olhar isso aqui. Na forma retangular a gente já tem valor de duas cargas, né? Dois componentes, né? Dois componentes. O componente real e o componente imaginário. Tá? Tu pode estar se perguntando, tá, e o que isso quer dizer? Olha, para nós nada.
Ah, o que que significa o componente real da tensão? Não significa nada para nós. Ah, o que que significa o componente real da impedância? Ah, na impedância sim. Na impedância faz diferença. Mas aqui, uma tensão, uma corrente para vocês em coordenadas retangulares não diz nada. Uma tensão, uma corrente em coordenadas polares diz muita coisa. Diz este aqui que é o valor RMS e diz este aqui que é o valor de ângulo. Professor, mas na forma retangular ali não me diz uma coisa importante, que no caso a forma real, né, que por exemplo, provavelmente vai ser um componente que é resistivo ou algo parecido, e na forma da imaginário, que é um componente que tem uma impedância, Sim, ele fala, então... Mas isso diz para nós lá na impedância. Agora, melhor a gente passar para outro exercício, então. Para outro exercício. Por isso que eu já fiz o link com o próximo exercício, tá? Lá na impedância, tu tá corretíssimo, Paulo. O valor real nos diz a resistência e o valor imaginário nos diz a reatância. Ele é super útil para nós. Agora, quando a gente está lidando com a tensão mesmo e com a corrente mesmo, a coordenada retangular, ela é um apoio para a gente fazer cálculo. Mas ela não nos diz nada de muito tangível, nada de muito prático, entendeu? Ah, não, tá, entendi. Isso em relação a mais a tensão e... Tá, entendi. Isso aí, tá, gente? Ah, mas professor, e se eu der a resposta na prova em retangular, o senhor vai aceitar? Claro que eu vou aceitar, gente. Claro, é uma representação da tensão. Tá? Mas vocês nunca vão ver um técnico dizer para vocês, nossa, a tensão ali da rede está 141,41 mais J 168,52. Nunca, gente. Eles vão dizer, a tensão daquela rede ali é 220 volts defasado de tantos graus. Isso sim. É uma tensão de 220 volts defasada ou com fase inicial de 120 graus, ou com fase inicial de menos 120. Isso sim vocês vão escutar, tá? Vamos, então, para a questão de impedância. Esse tipo de coisa, gente, eu gosto de deixar claro que eu não falo para vocês nas primeiras aulas, porque só ia enosar a cabeça de vocês. Tem certas coisas do conteúdo que a gente tem que ir acrescentando aos poucos, depois que vocês já tiverem bem solidificado a base. Tá? Ok, vamos trabalhar então com esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui essa pergunta aqui. Eu abri o questionário no Moodle, gente, mas eu não estou vendo todas as questões, tá? O Moodle está me sorteando aqui, então eu posso ter dado sorte de pegar a questão de vocês, como posso não ter dado essa sorte, tá? Beleza. Um resistor de 100 ohms e um capacitor de 5 micros estão em série. Calcule a impedância na forma polar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é montar aqui o circuitinho para vocês verem ele, tá? Assim que o meu emulador do Windows abrir. Isso aí caiu para mim. Caiu para ti? Sim. Beleza. Vamos lá. Resistência, então, é igual a 100 ohms, tá? Já estamos sabendo disso. Essa desgraçada que eu errei. Ai, gente, assim, ó, eu considerei bastante coisa na prova, tá? Bastante. Mas... Não, essa aí não, eu até ia dar uma chorada, mas não tem como chorar. Eu troquei... Não, impedância... Eu troquei o básico, né? Impedância... O básico, eu tinha coisa lá do início, lá. A lei de ontem, eu troquei. Ô, senhor, mas eu lhe digo assim, ó, eu sabia. Gente, uma dica, assim, ó, sempre uma coisa, quando vocês forem fazer uma questão ou tiver alguma coisa ali, vocês fazem que nem o Douglas fez ali, ó, lê a questão, coloca no lado, e aí vocês calculem a impedância. A impedância já é um bagulho para achar a resistência, então é a fórmula de Kirchhoff, sei lá, que fórmula é essa, de quem é que é, só sei que eu uso, pronto. Eu não acredito. A fórmula de impedância é de ohms. Espera só um pouquinho, gente, que tá dando uma treta aqui. Não posso falar isso aqui na live, né? Mas digamos que a minha máquina virtual aqui não está abrindo porque ele está erroneamente dizendo que o meu programa é pirata aqui.
Mas Se não enganou, gente, eu comprei a licença. Eu vou reivindicar os meus direitos. se enganou. Processa, entendeu? processa. Acontece comigo de vez em quando. Que droga, tia. Peraí. Eu fiz muito rápido essa prova e no fim acabei me atravessando. Eu tô com uma raiva que me tá. Eu pensando que não ia dar tempo pra mim, mas eu terminei, era 8h50, gente. Olha que eu fui bem lerdão. Não, tá louco, tch. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Ai, ai, ai. Mas o que acharam da prova? Sensacional, eu acho que abordou tudo que tu tinha falado. E abordou todas as dúvidas, eu acho, que eu tive, pelo menos. Tá. Não sei É o como que eu tá digo sempre para vocês assim, ó, gente, o teste e a prova, vocês não têm, eu pelo menos, eu gosto de encarar ele como um momento de aprendizado também, tá? Inclusive a nota que eu dou para vocês tem relação com isso. No caso ali, ó, por que eu não considerei questões que invertiam a impedância? Gente, porque é muito fundamental isso, entende? Se você se confundir com impedância, tensão sobre corrente, não o contrário, vai embananar tudo, entende? Então eu dou um valor básico, né? para isso, tá? A nota que eu dou para vocês é com relação... Não que eu estou duvidando que vocês saibam disso, não, mas é uma forma de eu chamar a atenção de vocês. Tá? bastante para colocar a confusão em... Pra tirar a confusão de certas coisas que a gente tem. Sim, sim. Por isso que eu fiz essa prova logo no início também, para solidificar esse conhecimento. Porque o que ia acontecer, ó? Algumas coisinhas vocês iam errar. É certo, gente. O processo de ensino, ele é feito de acertos e de erros. Não vão querendo achar que vocês vão acertar tudo, porque senão vocês já sabem a cadeira. Vocês não tem muito por que estar fazendo isso. Faça uma prova de aproveitamento de conhecimentos, então. Tá todo mundo aqui para aprender e todo mundo vai errar. Entende? Deixa eu colocar aqui. Faz parte do processo. E o erro vai fazer vocês, tá, vou prestar atenção nisso porque da outra vez eu errei. Tá? O erro, muitas vezes, ele é benéfico. Pronto, consegui aqui. Eles viram que eu tinha a licença do programa. Ótimo. Vamos abrir aqui o PSIM. Outra pergunta, vocês têm trabalhado com o PSIM, gente? Vocês têm simulado nele, assim? Eu nunca, na real. Desde o ano passado. É muito interessante vocês trabalharem com ele, tá? PSIM é um dos melhores programas de simulação que existem, pra mim, né? Eu gosto muito dele. Temos aqui um resistor e temos aqui um capacitor. Eita, Giovana. Espera aí, gente, só um pouquinho. Bom, agora que eu lembrei, ó, acho que se consegue fazer o gráfico daquele do cálculo, quem tá fazendo o cálculo através do PSIM, do trabalho do Olinto. Dá para colocar os componentes lá e consegue ver quando mandar fazer a simulação lá na onda, lá aparece Emerson, Oi. Colocando o circuito, ele aparece das 3 ondas defasadas no PSIM, né? Quando faz a simulação. Ele aparece. Beleza. Então tá. Única coisa ruim, né, gente, de trabalhar em circuito 2 com PSIM é que ele não vai dizer para vocês qual é a fase inicial. Vocês que meio que vão ter que ver isso, ou calcular, tá? Mas às vezes só no olhômetro tu já consegue ver qual é a fase que tá ali. Mais ou menos. Aqui foi. Beleza. Temos, então, um resistor e um capacitor que eles estão em série. Ok? Temos também que a frequência do nosso circuito é de 50 Hz. As informações que foram dadas aqui estão aqui do lado. E eu peço a impedância, na sua forma polar, para essa frequência. Tá?
Então vamos começar. Primeiro, impedância é tensão sobre corrente. Eu tenho dado de tensão ou dado de corrente do circuito aqui? Não tenho. Então, por essa equação eu não tenho como calcular. Mas eu sei que a impedância ela é composta também por uma parte real e por uma parte imaginária. Tá? E aí eu começo a ver solução para esse problema. Tá? Aí, Paulo, que entra aquilo que tu falou também. Ah, professor, mas a parte real significa resistência, a parte imaginária significa reatância. Exatamente, é o que está acontecendo nesse caso aqui. Tá? O meu resistor é esse cara aqui, é o que vai determinar a parte real da minha impedância, e o meu capacitor é o que vai determinar a parte imaginária dessa minha impedância aqui. Show. Meu senhor. Tá? Bora prosseguir, então. Logo, a minha impedância aqui, gente, vai ser, então, Z igual 100 ohms mais J vezes X. Esse X, eu sei, ele não tá, eu até sei, mas ele não tá determinado nesse circuito. Eu vou ter que fazer esse cálculo, tá? O cálculo do X aqui vai ser o cálculo para o capacitor, então é o XC. Qual é a fórmula do XC? 1 sobre ômega vezes C. Tá? Em Douglas, Manda. isso não seria a capacitância dele? O X? É, o XC. Não. XC não é a capacitância. Ele Explica, é o Guilherme. quê? O XC é a reatância do capacitor, ou seja, a capacidade que esse capacitor tem de se opor à corrente. Quanto maior a reatância, maior a capacidade dele de se opor. Tá? Tu pode, Guilherme, pensar na reatância como uma espécie de resistência. Quanto maior a reatância, menos corrente vai estar passando no circuito. Quanto maior a resistência, menos corrente vai estar passando no circuito. Tá? Valores, então, acompanhados de J e menos J, no caso, que é ZL e ZC, então seria impedância. Claro, já diz, né, ZL e ZC já é impedância, então. Isso, exatamente. Isso confunde muito, tá, gente? Era isso eu não que eu vou queria... negar, não, confunde muito, tá? Mas é por isso que eu estou fazendo essa aula de revisão para ficar claro com vocês. Por que então? Mas, professor, vocês devem estar se perguntando lá em circuitos 1, eu utilizava apenas o valor da resistência e estava tudo certo. Por que que aqui em circuitos 2 o valor da minha capacitância não é igual ao valor da minha reatância? Só que tu pode ver, então, que... porque eu não usei essa fórmula essa fórmula eu não usei nessa questão, Douglas. Eu usei a fórmula da impedância. Aí eu acho que depois eu converti, eu não sei certo. Dá uma conferida, eu posso ter errado, então. Uhum. Não, tu não errou, tu usou a fórmula da impedância direto. Eu já explico, tá, Guilherme? Já chegou lá. Gente, a reatância, ou o quanto que o capacitor se opõe à corrente, ele é um fator que não depende só da capacitância, mas depende desse cara aqui também. Quem é esse cara? Reatância capacitiva. Esse cara aqui, ó, Guilherme. Esse aqui, o dado. 2π vezes a frequência. Frequência, 2πf. Tá? Então, antes da gente calcular a reatância capacitiva, a gente tem que saber quanto que é o ômega. E aqui eu vi, teve uma outra questão que eu vi que vocês se embananaram. Por quê? Teve gente que eu dei diretamente o ômega, que eu não dei a frequência, eu dava isso nas questões. E aí a pessoa pegou e usou o ômega para calcular o ômega. Toma cuidado com isso, tá? Não é assim que se faz. Para calcular o ômega só precisa da frequência, né? Da frequência. Se eu te dei o ômega direto, não precisa calcular ele. Pega e joga direto na equação. Tá? Então, aqui nesse caso, ômega é igual a 2πf, tá? Ou seja, ômega é igual a 2π vezes 50.
Ômega vai ser igual. Quanto que é isso, gente? Eu não lembro de cabeça agora. Acho que é 200. Não lembro de cabeça. Acho que eu não coloquei isso na prova. Deixa que eu faço na Colocou calculadora. direto ali, Guilherme. Eu lembro na tua prova que estava direto. Faça esse cálculo para mim aí, gente. Vai dar 314,15. 314,15 radianos por segundo. Eu coloquei sim, só que eu não... aberto. Deixa eu botar aqui em cima esses valores que eles são... que foi dado aqui. Tá? Então agora a gente faz o cálculo do XC. Temos todos os valores. XC, que é a reatância desse capacitor, é 1 sobre o ômega, que é 314,15, vezes a capacitância, que é 5 micro. Então é 0,00005. Mais um zero. Mais um zero. Eu sempre faço esse teste aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Anos, gente. Anos calculando isso e eu ainda conto as vírgulas. Então, assim, ó. Quanto? Isso vai dar 636,63. 636,63. 63. Beleza. Qual é a unidade da reatância? Menos ohms. Ohms. É a mesma do resistor, gente. É a mesma. Não muda. Tá? Então, a gente prossegue aqui nessa nossa equação. Z, portanto, vai ser igual a 100. E agora que entra a transformação, ó. Reatância, gente, a reatância não é positiva, a reatância não é negativa. A reatância é a reatância, que nem a resistência, tá? O que define se isso aqui vai ser mais J ou menos J é a impedância do capacitor, que é o conceito mais amplo. A impedância do capacitor, que foi o que tu botou direto, Guilherme, não tem problema, é menos J vezes esse XC. É o mesmo cálculo, porém só bota o menos J na frente, né? Isso. Eu não sei, eu tava vegetando aqui na minha calculadora, tu pode explicar o que é essa parte? Qual é a diferença dessas duas fórmulas? A impedância é o conceito que vocês vão utilizar para realmente fazer os cálculos no circuito, tá? Okay. A reatância é só um nome bonitinho que a gente dá ali para a gente ter ideia do que é esse valor, tá? Basicamente não precisava ter... Não seria necessário usar essa fórmula, então, né? Não, mas é que assim, ó, por que a gente usa, Guilherme? Sendo bem franco contigo, porque é muito comum de vocês comprarem, às vezes, banco de capacitores, eu quero uma reatância de tanto. Tu não chega lá e diz, eu quero menos J vezes 636. Tu só diz, a reatância é tanto. Tá? É mais por uma questão de... Como é que a gente costuma dizer? De medidas de trabalho, entende? Tá, mas a gente vai usar aquela pra chegar na loja, a gente vai usar aquele valor da reatância, então ali, tipo, eu quero um capacitor de 636,63 ohms. Não seria isso. Porque tem que converter e achar o... A gente costuma dizer capacitância, mas às vezes quando tu tá trabalhando com compensação do fator de potência, isso a gente vai ver mais à frente. Tu costuma dizer a reatância, tá? A reatância, professor, seria o mesmo ESR? O mesmo que o quê? O ESR? ESR? Não. A resistência, não. Eu estou falando, mas não. O ESR é a resistência série do capacitor. Tá? Isso é o que a gente costuma dizer de não linearidade. Aqui, em circuitos 2, os nossos capacitores são perfeitos. Eles não têm ESR. Tá? Mas essa é muito importante essa tua colocação, Paulo, porque a resistência série do capacitor, ela acaba afetando muito os circuitos. É o que faz o capacitor aquecer, na verdade, né?
Sim, na verdade, o senhor sabe que até essa pergunta me tirou uma dúvida bem grande, porque quando nós estávamos falando em ohms, em resistência do capacitor, eu estava achando que isso aqui era a ESR do capacitor, que em Não. tese ela tem que ser quase zero, né? Aproximadamente de zero, mano. Quanto menor a ESR, mais ideal que o capacitor, melhor ele. Eu vou ter que diluir um pouquinho agora essa resistência aí do capacitor, no caso. Entender Beleza. um pouquinho melhor ela. Show. Então, assim, ó, gente, sempre que vocês forem trabalhar com soma de valores para encontrar uma impedância, passa para impedância, tá? Ah, mas o que é reatância? A reatância faz parte da impedância. É um valor da impedância. Assim como a resistência também. Mas o valor da impedância é o mesmo da reatância, então, não é isso? Só que a diferença é que na impedância a gente tem a possibilidade de ser positivo ou negativo, né? O que é imaginário. Tá. A gente vai ter noção de que há um capacitor naquele circuito. Ele é mais para localização, da identificação, né? Isso, e para tu saber também, Guilherme, onde posicionar na equação para te fazer os cálculos corretos. Porque se tu somar reatância com resistência, dá merda. Ih, tá gravando. Dá ruim, não dá certo. Como é, se dá ruim o quê? Somar o quê? Resistência com reatância. São coisas que não se somam, entendeu? Diretamente numa equação. Sim, só se no caso fosse um indutor, né? Porque daí o valor é positivo, aí ia dar certo, mas se fosse um capacitor não ia dar certo. Claro, porque tu tá somando imaginar. Quando é indutor e capacitor, os dois são imaginários. Ah, mas um é positivo e o outro é negativo. Tudo bem, mas os dois são imaginários. Tu pode fazer essa soma, entende? Entendi. Interessante esse debate hoje. Sim. Gente, assim, ó, e isso que eu quero, por isso que eu gosto que vocês deixem o microfone ligado e falem comigo, porque conhecimento não é uma coisa que eu vou chegar lá, dar um talho de facão na cabeça de vocês e colocar o conteúdo ali dentro. O conhecimento a gente constrói, a gente debate, a gente discute. Pense o quanto que vocês não aprenderam, às vezes, tentando resolver um problema e falando com colegas, tentando entender, debatendo, entende? É essa interação que eu quero com vocês. Ano passado, você lembra da dificuldade que eu tive nessa cadeira, né? E agora, como é que tá sendo? Pois é, isso eu ia falar agora, Guilherme. Na verdade, assim, ó, a gente está conversando, talvez os outros estejam com um pouquinho mais de dificuldade, porque eles não, de repente, quem nunca fez essa cadeira aí, pois é, exatamente. Tem um pouquinho mais de dificuldade. Nós já conhecemos, porque já tivemos uma apresentação dessa cadeira. Exatamente. O pessoal deve estar achando uma coisa que eu vou até comentar, assim, o pessoal deve estar achando que eu sou chato por estar falando demais, ou fazendo muita pergunta, assim, mas é uma coisa que, porque eu sei que ano passado tinha pessoas, que eu não vou citar o nome, mas o Douglas sabe, que tinha um aluno que sempre corrigia ele, que ele queria, tipo, sabia muito, e a turma ficava boiando, sabe, aí entrava em assuntos que não tinha nada a ver, que eram muito avançados para aquele momento, sabe, então o pessoal não fica chateado comigo, mas as dúvidas que eu tive ano passado eu vou tirar e provavelmente vão ser a dúvida de vocês. E eu vou eu sei, o Douglas está à disposição, eu mando mensagem para ele, responde na hora lá, quer dizer, na hora não, mas quando ele pode, ele tira dúvida normal. Pode ser 11 horas, meia-noite, quando tiver acordado ele vai responder. Mas eu também tô aqui para vocês, se vocês quiserem perguntar e tirar alguma dúvida comigo, eu tenho dificuldade, então para mim tem que ser bem babadinho, assim, bem bonitinho, para entender. Então, eu posso ajudar também. É isso aí, gente. Assim, ó, uma coisa que também é que o Paulo já foi meu aluno agora, né? O Paulo também eu já conheço, tu já foi meu aluno, a Luana já foi minha aluna também. É esse o meu conceito de aula, entende, gente? É essa discussão, é esse debate. Quem é novo na turma pode estar se sentindo encabulado de falar, mas não deveria. Vocês podem perguntar, porque não existe pergunta tola. Tá? Existe pergunta que a gente vai debater, que a gente vai construir um conhecimento em cima. Tá? E mesmo os alunos que estão fazendo perguntas, às vezes pode dar um clique na cabeça de outra pessoa e pá, entendi. Por isso que está gravado, depois eu disponibilizar também. Exatamente, uma coisa que eu me senti muito perdido porque eu não era dessa área. Eu trabalhei numa autoelétrica e eu
gostei desse mundo e eu fui entrar na parte teórica e aí eu sentei na opa, desculpa. Literalmente, porque eu não sabia nada, assim. E aí, pensa, eu tenho que fazer cálculo e ainda nem olhei as aulas do Olinto de cálculo, porque eu tenho muita dificuldade. Então, para quem... Geralmente, o pessoal que tá nesse curso já tem conhecimento mais amplo, né? Já veio de outras áreas ou já gostou. Eu entrei de cabeça, assim, sem saber nada, né? E estamos aí penando. E eu gostei da área e vamos continuar. Então, eu tô sempre à disposição quando vocês quiserem conversar, tá, gente? Qualquer informação. Realmente. Sejam colegas um dos outros, tá? Uma coisa que em curso, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Uma coisa que me ensinou a área da tecnologia é que tu não vai muito longe sozinho. Tu tem que cooperar. Tá? Em questão de nota também, né, Douglas, que tu sempre falou pra mim ano passado. Tipo, a nossa turma se uniu depois de uns altos e baixos de nota em relação à nota. Nota não define aluno, gente. Exatamente, não define aluno. Eu repeti a cadeira, tipo, eu peguei, eu acho que nos 2 semestres do ano passado, eu peguei, eu acho que 6 exames, 5 exames, assim, todas as cadeiras. Na hora de fazer o exame, eu sentei e estudei, porque a água bate na bunda, né, então consegui passar. Rodei nas que precisava rodar, porque tinha que rever mesmo, se faltava conhecimento. Então, se vocês tiverem que repetir também, é muito importante repetir, porque vocês vão rever e vão ver que é muito legal. Gente, a nota não define se vocês são inteligentes, se vocês são burros. A nota não define nada disso. A nota define que talvez vocês tenham uma deficiência no conhecimento dessa área. Mas elas não definem o profissional que você vai ser, elas não definem a pessoa que você é. Ou também, talvez a nota seja para tentar vocês, a maneira como eu estou estudando não está certa, eu deveria me dedicar mais. É para isso que serve a nota. Mas ela não define quem você é. Meu Deus do céu, gente, eu tirei... tá gravado isso, azar. Eu tirei 2 na minha primeira prova de circuitos. E aí? Eu vou comentar as provas das minhas notas lá. Tá embaçado, né? Acontece, gente. Acontece. Eu lembro que uma vez eu cheguei na aula de circuitos 2 e era um mestrando que tava dando aula, né? Então, mestrando, eu acho. Fazendo mestrado, eu acho. Então ele tava falando umas coisas que pra mim na época não fazia sentido. Claro, eu tô fazendo uso de medicação agora e que tá facilitando muito a minha vida, porque eu tenho TDAH, então tudo faz mais sentido agora pra mim. Aí imagina tu chegar na aula, ter o cara começar a passar umas coisas assim que tu nunca viu na vida, e aí o outro pergunta uma coisa que já é lá do futuro, assim, ninguém viu. Aí o pessoal fica intimidado, né? Aí eu lembro que eu ainda cheguei eu saí de uma cadeira e tinha a prova logo. Eu disse, não vou fazer essa prova. O Douglas olhou pra mim assim, vem cá, tenta fazer. Eu olhei aquela prova assim, não fiz bosta nenhuma, sabe? Tipo, porque eu só entreguei ela vazia. Tchau pra ti, ó. Não sei fazer. Repita no que vem, tô voltando. E tô aqui. Não desistir. Cara, isso aí que tu fez, que tu falou, Guilherme, aconteceu comigo na primeira prova de eletrônica com o Fontes. Ele deu uma prova, quando eu olhei, assim, sinceramente, os primeiros 20 segundos eu olhava a prova, parecia tudo grego, cara. Aí eu peguei e digo assim, vou entregar a prova. Aí ele disse assim, tenta fazer, cara. Aí eu voltei, sentei, e, cara, como eu precisei passar, eu praticamente gabaritei a prova. Às vezes é uma situação de estresse e aí ter bloqueio. Não, mas é que... Exatamente, ali eu realmente não sabia, sabe? Porque eu tava passando por várias dificuldades naquele momento, naquele semestre. Então, Douglas sabe, eu acho que eu procurei a ajuda dele várias vezes. Gente, vamos focar, né? Estamos com tempo limitado, mas a gente pode prosseguir esse papo outro dia. Só porque eu ainda quero terminar essa questão com vocês da impedância aqui. Beleza. O resistor e o capacitor estão em série, eu somei a impedância do resistor e a impedância do capacitor. Tá? Está em coordenadas retangulares, contudo, eu pedi na forma polar. Alguém faz esse cálculo aqui para mim? Transfere de retangular para polar? Ele vai dar... menos 100, vai dar 644,43 com ângulo de menos 81,07. Ângulo de menos 81,07 ohms. Sempre. Ô Douglas, outra coisa que deve ser bastante ressaltado no ângulo, sempre tem que botar o símbolozinho do ângulo, tá? Porque o Douglas cobra isso também.
Cobro. Inclusive, eu tenho que colocar isso Claro, aqui. porque aqui Por que eu cobro isso aqui, gente? Porque isso aqui que está aqui dentro poderia ser radianos. Porque para você, inclusive, eu acho que teve algum aluno que errou isso. Que errou não, que eu chamei a atenção. Deixa eu me lembrar o que foi a questão. Mas se fosse radiando, seria aquela volta, tipo, seria π sobre 2, ou não seria? Eu nem sei quanto que daria isso em radianos, deixa eu ver até aqui. Porque esse valor acho que nem existe em radianos, existe? Existe. Olha só, Guilherme, o valor em graus, ele vai de 0 a 360, tá? A primeira coisa que quando tu fala em radianos, eu imagino aquele círculo com os π sobre 2 e aí fazendo aquela volta e fazendo a onda senoidal. Tá. Eu sei que o Linton botou um desenho onde a gente consegue ver essa onda sendo formada conforme tu gira. Isso aí. Esse é o valor em radianos, né? Isso. Mas é que o radianos e graus, eles falam da mesma coisa, tá? Deixa eu te mostrar aqui Aqui, ó. Ah, perfeito, achei uma imagem ótima. Essa aqui tá bem simplificada, inclusive. Deixa eu tentar tirar Deixa eu tentar abrir ela e eu vou tirar o print para mostrar para vocês. Aqui, perfeito. Se a imagem que que eu tô pensando, eu acho que o Linton falou muito na aula, nesses dias que eu vi a live. Eu vou botar uma imagem bem simples. Radianos e graus, gente, eles falam da mesma coisa também. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando. Eu vou botar isso no outro slide para não confundir. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando na área da matemática, tá? Mas por que existem os dois? Ai, gente, tem uma questão histórica sobre esses dois lados, tem uma questão em que às vezes radianos é mais útil do que graus, tá? Tem sempre essa questão, ok? Por exemplo, radianos ele é mais utilizado para calcular a frequência angular, tu não calcula a frequência angular em graus, mas os graus eles são uma unidade mais palpável para nós, entendeu? É isso aqui, ó. Aqui é 0 graus, aqui é 90 graus ou π meios, aqui é 180 graus ou π, aqui é 270 graus ou 3π meios, e aqui é 360 graus ou 2π. E depois começa tudo de novo. Ok? Lembrando, gente, 2π é 3,14, eu não lembro agora de cabeça quanto, é apenas uma constante. Quer dizer que eu poderia substituir isso aqui por 3,14 radianos? Posso. Interessante. Tá? Então, no caso, ó, vamos tentar dar uma estimada aqui, ó, pessoal. Se eu tô... Opa, fui no slide errado. Se aqui é menos 81,07, quanto que isso aqui não deve ser em radianos? Deixa eu colocar aqui na minha calculadora. 636,36. E o professor não sabe de cabeça. Não sei mesmo. Eu vou botar aqui na calculadora, que eu não quero sofrer. Em radianos, isso aqui ficaria... Vou colocar aqui embaixo. Z igual 644,43 ângulo de menos 1,41 ohms. Como é que... agora eu tava vendo aqui o valor do 270, que daí eu peguei o 3 vezes π sobre 2, e ele deu um valor de 4,71 radianos. Uhum. Esse seria 270. Como é que faz essa conversão, Douglas? É a conversão do ômega? Eu te mostro. É bem simples. É uma regra de 3, ó. Vou voltar aqui do lado. Tipo, de radianos pro ângulo, do ângulo pro radianos. Nós sabemos que 360 graus é equivalente a quanto em radianos? 2π. 2π. 2π é igual também, deixa eu até fazer a conta, 2 vezes 3,14, 6,28, tá? Mesma coisa, tá, gente? Mas professor, eu não costumo ver rádio do lado. Sabe por que vocês não costumam ver? Porque geralmente quando tá em radianos, eles colocam pi
para as pessoas entenderem, isso aí é radianos, não é graus, tá? Mas o correto, colocar rádio do lado, ok? Então vamos fazer a regrinha de 3. 360 é igual a 2π, ou 6,28, tá? Se vocês quiserem utilizar o 2π, usem, porque a calculadora de vocês tem ali a constante π já, se vocês quiserem, ok? Aí eu quero saber algum ângulo, Guilherme, sei lá, eu quero saber 135, que é um ângulo que eu nem faço ideia de quanto que é em radianos, tá? Aí aqui do lado eu coloco x, que é o que eu quero saber quanto que isso é em radianos. Como é que funciona a regra de 3? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado, exatamente. Tchá e tchá. E aí a gente segue. Eu nunca sei de cabeça essa fórmula. Eu sempre faço a regra de 3. Melhor coisa. 360 vezes x igual a 135 vezes 2 vezes π. Eu gosto de utilizar π porque evita de tu trabalhar com esses quebradinhos aqui. Mas se quiserem botar 6,28, dá também. Ok? Então, nesse caso aqui, gente, x vai ser igual a 135 vezes 2 divididos por 360. Façam essa conta aí para mim, gente, só para ver quanto que vai dar. Isso é vezes 2 ali, Douglas, né? Deixa eu só botar entre parênteses aqui, para ficar bem certinho, que isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador. Isso. Vai dar 0,75. Beleza. 0,75 rad. Acabou. É isso aí. Feito. E como é que converte esse valor de radianos para graus? Perfeito. Não, tá, tu já tem o graus ali e tu achou Já tem, o valor em radianos. A tua dúvida é pertinente. A tua dúvida é pertinente. Vamos fazer. Tipo, tu dá o valor lá em radianos e eu quero esse valor em graus. Beleza. A parte de cima da equação, Guilherme, a parte de cima da regra de 3, Guilherme, vai permanecer o mesmo. Tanto que eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar esse. Eu sei que 360 é 2π. São iguais, tá? Mas o que eu quero descobrir, que é o x, agora é o grau. Então ele perfeito. veio pro ladinho do grau. E o que eu tenho é esse cara aqui, o radianos. Deixa eu só apagar aqui o resto. Opa. Então eu ponho aqui 0,75 rad. E aí, faz a mesma coisa. Pega aqui, faz a multiplicação cruzada. Pega aqui, multiplica aqui, pega aqui, multiplica aqui e acha os valores. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, tem que fechar essa conta, tá? X vezes 2 vezes π tem que ser igual a 360 vezes 0,75, tá? Então, agora o meu x, que é a minha variável... Opa! Pior que a gente não fez aquela questão, a última questão, né, Douglas? Não sei se vai dar tempo de fazer hoje. Não sei também. Mas podemos combinar outra hora ou na próxima live. X, portanto, gente, vai ser igual ao quê? 360 vezes 0,75 dividido por 2 vezes π. Vou usar isso aqui. Tá? Alguém faz essa conta só para confirmar que tá certo aí? Vou até fazer aqui para confirmar. 42,97. Epa, não fechou. Acho que eu fiz errado. Não, eu também não. O que eu fiz de errado? Deixa eu ver aqui.
A partir também desse valor? Deixa eu ver. Ué, por que deu esse valor? Não bateu mesmo. Será que lá em cima não tá certo? Deixa eu ver. 135 vezes 2 vezes π. 848 dividido por 360. Ah! Faz Faltou o pi invertido, eu ali. acho, só, né? Aqui tá errado. Não é 0,75 aqui. Deve ser... Aqui é 2,35 rad. Que não eu fiz fechou. errado, será? Deixa eu 135 até conferir vezes aqui. 2. 135 vezes 2 vezes π dividido por 360. É, 2,35. Foi isso. 2,35. Aqui. 2,35. Agora vamos... Opa, 2. 35 e aqui 2,35. Vamos ver se agora vai fechar ali. 360 vezes 2,35 dividido por 2 vezes π. Fechou. Para mim deu mais ou menos, claro, deu uma quebradinha aqui no número, mas deu aproximadamente isso, 135. Deu 134,64, mas isso é porque eu não considerei todas as casas decimais aqui, ó. Fechou aí, Guilherme? Tô fazendo aqui. Tá. Só confere aí o cálculo para nós. Pode ter sido. Agora às 9h30 começa a outra aula, né? E eu também tenho aula agora às 9h30. Tem que... Tá, eu tô multiplicando 135 vezes 2 dividido por 360. Pra mim, eu faço... 135 vezes 2 vezes π. Ah... É que ali falta o pi, então, só pra... Eu tava... O pi na HP tá em cima do botão space. Não. Sim. É que eu tava calculando naquele x igual 135 vezes 2 entre parênteses. Aí ali falta o pi, né? Sim. Ali só tu se enganou. Onde falta o pi? Desculpa. Ali embaixo do x ali. Isso aí. Aí é que tá o mouse. Aham, tem razão. Ah, desculpa. Aham, perdão. Falha minha. Acho que essa... desculpa pela parte motivacional aí que eu falei, tá, time? Acho que isso aí atrapalhou um pouco de fazer a questão 4. Gente, Mas talvez muito precisasse. É muito importante a gente discutir esse tipo de coisa, porque o pessoal, às vezes, pelo menos eu sentia isso, a gente acha que tá passando sozinho, mas na verdade não. Muitos dos colegas e vocês dividem as mesmas frustrações. Qualquer coisa chama aí, tá? É. Não vou mais tocar isso em aula porque atrapalha bastante. Tá entendido aqui, gente? Sim. Fechou? Beleza. Então, vamos fechar a aula de hoje. Vocês têm aula logo após, eu também tenho. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem que eu revise na próxima aula uma questão da prova aí, gente, pode chamar que a gente toca de novo no assunto, tá? Obrigado pela atenção de todo mundo. Assim, a turma foi relativamente bem no teste, tá? Poucos erros, assim. E quem não foi também pode vir falar comigo, a gente discute, a gente vê o que a gente pode fazer. Obrigado aí, tá, pessoal? Valeu, professor. Bom dia a todos. Bola pra vocês aí.